Caras amigas, caros amigos, gostaria de falar-lhes um pouco sobre os três padres capadócios, Basílio Magno, ou Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, ou Gregório Niceno, e Gregório Nazianzeno, ou Gregório de Nazianzo. Os três foram bispos, nasceram na região da Capadócia, justamente por isso são chamados três padres capadócios, a região central da Ásia Menor, que hoje, na verdade, é o território da Turquia, nas últimas décadas da primeira metade do século IV e viveram basicamente na segunda metade do século IV. Então, esses três padres capadócios, tanto Basílio Magno ou Basílio de Cesareia, desenvolveram não somente o seu apostolado, no sentido de pastoral, de apostolado como bispos, mas também escreveram, deixaram uma grande obra, publicadas em termos tanto de filosofia como de, sobretudo, teologia. Comumente se diz assim, que é para efeitos didáticos, mas, na verdade, essas rotulações assim não são, como se sabe, absolutamente exatas. Mas, em todo caso, se costuma dizer que Basílio Magno é o pastor, na medida em que ele fundou o hospital, na medida em que ele tinha uma cura mais direta das pessoas, e a partir também das suas homilias, das suas cartas, enfim, e do seu papel como bispo, né, da cidade de Cesareia e de toda a região metropolita, e enquanto que Gregório de Nissa é considerado o filósofo, e Gregório Nazianzeno é considerado o teólogo. Na verdade, ele escreveu também poesias de um caráter lírico belíssimo, e Gregório de Nissa, com a sua obra O Homem, ou A Criação do Homem, é a primeira obra que nós temos na chamada literatura patrística sobre a antropologia, justamente a antropologia, que é a antropologia teológica, se poderia dizer, antropologia filosófica, na medida em que ele coloca o ser humano no centro de suas análises, de suas especulações. Então, é importante notar que esses padres capadócios, eles desenvolvem toda a sua filosofia, a sua teologia, a partir justamente de um fundo platônico, médio-platônico, uma influência médio-platônica e neoplatônica também, sobretudo, né? Mas Basílio Magno, por exemplo, e Gregório de Nazianzo estudaram em Atenas, então eles leram Platão, então Platão lhes é familiar a todos três, né? E Basílio Magno também, ele estudou medicina, é médico, e Gregório de Nissa, se não se formou em medicina, mas pelo menos é riquíssima, frequentíssima a sua recorrência constante às metáforas médicas e à mesma terminologia médica. Então se vê claramente que ele entende muito, que ele conheceu muito, sobretudo a medicina de um médico do século II chamado Galeno, que é médio platônico. As suas obras principais giram, na verdade, em torno da antropologia filosófica e teológica, sobre o homem, a criação do homem, por exemplo. E existem obras também de caráter teológico. E Basílio Magno, então, com uma das suas obras principais, que é justamente o Hexaemeron, que é a obra dos 6 dias, que na verdade é uma obra importante na medida em que é um diálogo com a ciência da sua época, o que é muito importante. Em outros termos, todos três, eles não somente pressupõem a chamada sabedoria pagã, ou a sabedoria antiga, ou a sabedoria dos filósofos, mas eles dialogam com essa sabedoria para tirar o que elas têm de melhor. Não existe aquela recusa, digamos assim, ou aquele abismo entre, de um lado, a sabedoria pagã e a sabedoria cristã. Então, eles dialogam com essa sabedoria pagã justamente para tirar dela o que existe de melhor. É o que nós vemos, por exemplo, na obra de Gregório de Nissa, quando ele fala sobre a criação do homem. Ele recorre não somente à ciência de sua época, mas recorre também, evidentemente, às escrituras e recorre também a esse fundo platônico, ou mais exatamente neoplatônico, né, que na verdade estava em vigor na sua época. E é o que nós vemos também em Gregório Nazianzo, com os seus Gregório de Nazianzo, ou de Gregório Nazianzeno, com os seus famosos 5 discursos teológicos, né, que teve uma importância capital no chamado Concílio de Constantinopla em 381, onde ele já começa com a questão justamente da relação filosofia e teologia. Esse diálogo, ou mais exatamente, eles desenvolvem a sua filosofia, a sua teologia, dialogando com essa cultura pagã. Então, é com muita alegria, com muita gratidão que nós, aqui da FASBAN, temos também no nosso currículo de estudos também, esses 3 padres capadócios, né? E que promovemos também, evidentemente, cursos, e os próprios cursos da grade curricular já falam sobre eles, não somente por isso, mas dada a sua importância para a filosofia em geral e para a teologia também em geral.
Muito obrigado.